Privilégio, alegria estar juntinho de você, mais esse dia. Desde já queremos abençoar a sua vida, a sua casa e que você possa ter um tempo assim maravilhoso na presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Nesse dia chuvoso, né, pastor? Que o Senhor te abençoe, fique conosco. Deus te abençoe. Glória a Deus. E a sua participação sempre é um motivo de alegria, através do nosso WhatsApp 984029756. E você pode enviar sua participação ou mesmo seu pedido de oração, para que nós possamos aqui juntos, né, no final do programa, apresentar cada uma dessas petições ao Senhor e crendo que a resposta certa virá diretamente do trono, não é? Então esse é o privilégio que nós temos. Então 984029756 é o nosso WhatsApp, estamos aguardando a sua participação. Amém, pastora. com certeza. Participe. Amém. E essa semana continuamos, né, com o grande profeta Chorão. Esse é o homem. Que tem nos ensinado tanto, né, a respeito de chamado, de ministério, e isso é tão lindo. O nosso tema hoje é quando Deus chama. E fique ligado porque vai falar muito com você. Nosso texto está lá em Jeremias 1, do 4 ao 10, que fala assim: Assim veio a minha palavra do Senhor. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque ainda sou menino. E o Senhor, porém, me disse: Não diga sou apenas um menino, porque aonde quer que eu te enviar, ali você irá. E tudo quanto eu te mandar, você dirá. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor então estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: Ponho minhas palavras na tua boca. Olha, nesse dia eu te ponho sobre as nações e os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para edificar e plantar. Aleluia! Quando Deus chama, isso é muito importante, porque aqui Jeremias entendeu que ele era um menino. Ele não tinha experiência, ele teve medo e ali ele não entendeu que não vinha dele o que ele iria fazer, mas viria do Senhor. E essa insegurança é normal, mas o Senhor lhe fortaleceu, tocou-lhe a boca e deu ele, encheu de palavras de vida, de palavras aquelas que deveriam ser faladas, e o Senhor o capacitou. Isso é muito importante. Vem de Deus e não de nós, né, pastor? Isso mesmo. E essa semana a gente assim escolheu trabalhar aí no Jeremias, né? Falamos um pouco sobre o chamado dele, ou seja, pelo qual ele foi chamado, não é? Então, assim, um ministério que poucos gostariam, não é? De ser um profeta para apontar o erro, para chamar a existência, né? Ou seja, a questão do compromisso com o Senhor, com as Escrituras, né? E ontem nós abordamos mais um pouco sobre essa questão, os privilégios que ele não teve, como qualquer ser humano gostaria de ter, né? E hoje nós vamos falar então sobre essa questão do chamado, não é? Quando Deus chama, e aí? E você? Né? Quando Deus te chamou, o que você tem feito do seu chamado? Não é? Talvez você esteve envolvido no ministério e o ministério parou por quê? Não é? Então é sobre essas questões que nós queremos abordar hoje, trazer essa existência. E justamente porque nós da clínica, e eu sei que outros ministérios também trabalham, atuam, atendendo pessoas, mas muitas pessoas feridas no ministério, pelo ministério, pessoas que hoje, sabe, por tantas pressões, perseguições, e hoje não estão mais no ministério ou desenvolvendo o ministério pelo qual Deus chamou, né? Então, é isso que nós queremos trazer existência, trazer essa palavra para você no dia de hoje, ok? Nós já temos aqui uma participação. Bom dia, meu nome é Cristiane, estou desempregada desde 31 e sempre sou chamada para fazer entrevista, mas até hoje eu não fui contratada. Inclusive, estou esperando uma resposta hoje de uma empresa. Peço oração para Deus tirar os empecilhos do meu caminho e abrir as janelas dos céus para mim, ok?
A minha oração é para que Deus não abra só janelas, né, as portas dos céus, né? Dos céus, para que você possa experimentar aí a graça, o favor e a fidelidade dele na sua vida, tá bem? DDD 99, nosso querido irmão, não é, o Evaldo, lá de Pedreiras, né, do Maranhão, sempre presente aqui conosco. Obrigado, viu, Evaldo? Esse programa tem edificado muito a minha vida espiritual. Peço orações e mande um beijão para o meu neto, José Arthur. Ei, José Arthur, ó, beijão para você, Deus te abençoe. A nora Karine, que estamos visitando. Beijos, shalom. Shalom, Evaldo. Obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui. Amém. Glória a Deus. Olha só, quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, Ele providencia a habilitação, né, necessária para que essa pessoa, para que essa tarefa possa ser levada a termo. Então, muitas das vezes, nós encontramos pessoas que não conseguem ali entender qual é o seu chamado, porque acha que o Senhor vai enviar ele para fazer algo que ele nunca fez, que ele desconhece. Mas esquece que é o Senhor que vai capacitar, Ele vai habilitar. Se você tem um chamado no seu coração, se você sabe que foi o Senhor que te chamou para fazer essa obra, entenda, o Senhor vai te capacitar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. No momento em que você se sentir inseguro, Ele vai trazer palavras de vida para você, para que você seja consolado por Ele e resistir a algumas situações que acontecem dentro desse chamado. A questão é, você realmente foi chamado? Você tem um chamado para cumprir um determinado ministério? Porque isso também envolve uma avaliação. Muitas vezes nós entendemos que por insegurança a pessoa ela começa a querer viver o chamado do outro. Ela então vê às vezes uma pessoa que tem cumprido ali e o ministério e ela, por medo de enfrentar o que é dela, ela começa a caminhar com o outro e viver o chamado meio que de tabela, né pastor? Uhum. E ela começa a viver o chamado do outro. Você foi chamado para esse? Não. Então, ore ao Senhor para que Ele te direcione qual é esse chamado. Porque muitas vezes é porque é um status, né? Está dando o que falar, está todo mundo vendo. E o seu chamado nem é esse. O Senhor quer te levar para outros lugares. Tem que ter muito cuidado, avaliar muito bem. Quantas pessoas, durante o seminário, eu vi indo cumprir missões e justamente por esse motivo, por achar que era. E se frustraram, voltaram tristes, decepcionados. Então, o chamado, ele vai vir através de um relacionamento sério com o Senhor. E o Senhor vai testificar aquilo no seu coração e te capacitar para Ele. Exatamente. A gente sabe quantas pessoas que ficam pelo meio do caminho. Né? Quando você está falando, isso acontece, né? No caso dela, o Carisma e outros seminários, CTMDT quando tinha, né? E vinham as crises, né? E a gente atende tantas pessoas, né? E muitos líderes, pastores de outras denominações que nos procuram, né? E sempre, assim, feridos. Talvez, até eu comentei aqui no programa anterior, talvez aquele romantismo, né, vai ser uma bênção, sempre vai dar tudo certo, né? Servir o Senhor maravilhoso, é maravilhoso, né? Mas tem a outra parte que Deus permite para justamente nos aperfeiçoar, não é? Fazer com que nós sejamos lixados para poder servir cada vez o Senhor com mais eficiência e eficácia, né? Então, por isso que muitas vezes a vida cristã nunca vai estar desassociada e você não passar por tribulações e dificuldades. Elas fazem parte do nosso crescimento, elas fazem parte do nosso aperfeiçoamento, não é? Então, lidar com aquele irmãozinho, né? Aquele irmãozão não tão ungido, que só pega no seu pé, que só sabe enxergar as coisas ruins, não consegue ter uma palavra, né, de motivação, de elogio, estímulo, né? E isso faz parte, né? Faz parte disso. Quantas vezes a gente rega com lágrimas, com decepções, né?
com pessoas que a gente talvez investiu tanto tempo e as pessoas viram as costas, são aqueles que falam de você. E normalmente assim, aqueles que foram mais beneficiados, muitas vezes se tornam os mais críticos, né? E tem a habilidade de insuflar outros, né? Para só enxergar aquilo que talvez não é tão relevante, normalmente é irrelevante. Então, é importante a gente entender, olhar para a vida, né? Por que ele é chamado de profeta chorão, por que Jeremias, então, passou por tantas situações, mas é uma referência para nós. Desculpa, temos aqui a participação da DD 22, lá do Rio. Bom dia, peço oração pelo meu esposo, Josué, meu filho. Estão todos afastados da presença de Deus. Meu nome é Vilma. Ore por mim também. Sou de Nova Friburgo. As minhas netas Júlia e Ana Júlia, Érida e o genro Jontas. Ok, nós vamos orar sim, viu? Obrigado aí pela sua participação. Vamos estar colocando diante do Senhor. Temos outra participação do Rio, DDD 24, diz: bom dia, sou pastor, sou Alessandra, moro no Rio de Janeiro, peço oração para a minha saúde, a minha vida financeira. Ok, Alessandra, nós vamos orar sim, pedindo que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Bom dia, aqui é o Getúlio de Belo Horizonte, esse programa é uma bênção, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Getúlio, viu? Obrigado pelo seu carinho, sua participação, que o Senhor retribua aí sobre a sua vida 100 vezes mais, no nome de Jesus. Temos aqui mais uma outra participação da DD 62. Olá, amados irmãos, meu nome é Tiago, sou de Ceres, Goiás. Eu gostaria de pedir oração por alguns tios ali da uma relação. Eu não vou ler só por causa do tempo, tá bom, Tiago? Desde já, obrigado, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Como faz para fazer parte do tratamento da Clínica da Alma para um tio meu? Você pode acessar o nosso site, né, www.clinicadaalma.com, e tem um outro também, eu vou pedir para a nossa produção colocar. Nós temos um zap de acesso e também o Ministério Clínica da Alma tudo junto.com.br. São os dois sites do Ministério que você pode acessar, ou enviar mensagem, ou conversar via WhatsApp ou telefone fixo, tá bom? Então ali você vai ter todas as informações, as orientações para você poder acessar e conversar com a nossa equipe, tá? Que está lá de prontidão para poder ajudar, assistir naquilo que for necessário. Então, mais uma participação, antes de a gente passar para outro tópico do nosso tema, DDD 84. Bom dia a todos os irmãos da Clínica da Alma. Ora por meus familiares, em especial a minha irmã, Selma, que sofre de depressão e não procura sair dessa situação. Enfim, não tem ânimo em nada e, através da minha ajuda espiritual, ela saia dessa situação. Até amanhã, se Deus permitir. Abraço a todos. Fiquem na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Célia, de Currais Novos. Ok, Célia, obrigado, viu, pela sua sempre participação conosco aqui. Deus te abençoe ricamente. Amém. Deus abençoe a Célia. Continue sendo esse instrumento de Deus, viu? Nós vamos observar algumas circunstâncias aqui do chamado de Jeremias, né? E o primeiro dele é: Deus criou Jeremias com um propósito. Deus separou Jeremias ali para cumprir uma árdua tarefa, né? E o Senhor fala com ele assim: antes de te formar no ventre, eu te conheci. O te conheci aqui significa aprovei, né? Então nós vemos que o te conheci antes mesmo de te formar no ventre. O Senhor conhece você, o Senhor sabe para que Ele tem gerado você, para que Ele está te trazendo ao mundo. Então está tudo dentro dos planos do Senhor. Toda a sua vida está ali ordenada por Ele. Então não tem que ter medo. Se o Senhor te chamou, está te capacitando, vá. Faça aquilo que o Senhor está te chamando há tempos e você está aí parado só com medo. Quando ele fala assim: antes de sair da madre, te santifiquei. O santifiquei significa separei do profano para o sagrado.
Então o Senhor te chama, te separa. Ele te separa, Ele te tira do meio e começa a cuidar de você, começa a trazer para a sua vida palavras de vida de uma maneira diferente. Você começa a sair daquele lugar de comodismo, você começa a compreender os mistérios do Senhor. Então Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando, né? As nações te dei por profeta, as nações te dei, o te dei é comissionei. Olha que lindo, o Senhor aprovou, o Senhor separou e o Senhor comissionou. Bacana. É isso que Ele faz com aquele que Ele chama. Tremendo. Né? Quantas vezes nós vemos as pessoas tão confusas, com medo de fazer aquilo que o Senhor quer, Verdade. por incapacidade de achar assim, não, eu não consigo. Mas quando o Senhor chama, Ele capacita, Ele comissiona, Ele ensina. Isso é muito lindo. Amém. Essa resposta que você deu, ou seja, que você deu não, mas o tema, né, o ponto desse tema fala, é a resposta aqui para uma pessoa que nos mandou uma mensagem lá de... não sei se é essa aqui. É isso. DDD 93. E ela fala sobre exatamente isso, a Maria, né? A Maria lá do interior do Pará. E ela se sente incapaz de pregar e tudo, acha que, né, não tem a capacidade necessária, pregou uma vez na igreja e achou que não foi assim efetivo, não foi bom e tudo. Então, minha irmã, olha, começa a fazer, você tem convicção disso, né? Então faz, porque assim, ó, deixa que os outros julguem. Se a gente vai julgar, às vezes que a gente acha assim, puxa, foi bênção, e às vezes foi justamente o inverso, né? E parece que quando a gente ministra, diz, nossa, foi horrível, estou me sentindo mal. Aí as pessoas são tão abençoadas, vêm, muitas vezes comentam, né? Então, o importante é que você tenha entendimento, é que é para o Senhor que você está fazendo, não é para as pessoas gostarem ou deixar de gostar, né? Se nós formos por Jeremias, a pregação dele apontava o pecado, era pancada mesmo. Não tinha ninguém que queria assistir uma pregação dessa. Né? Quem queria assistir? Né? Pelo contrário, ele era ridicularizado, ele era humilhado, entende? Então, a gente começa fazendo. O primeiro passo quem dá somos nós, na direção daquilo que Deus tem para você. E Ele vai nos capacitando enquanto nós caminhamos. Né? Muitas vezes tem pessoas que têm esse entendimento, deixa eu me preparar todo para aí, né? Aí o que acontece? Aí já está aposentando, aí acho que está... Não, a gente diz, ok, Senhor, eis-me aqui, então envia-me a mim. Né? Então, começa a caminhar, e aí é o Senhor que vai prover, o Senhor que vai capacitar, isso que a gente tem falado, é Ele que vai te instruir, é Ele que vai te direcionar, tá bom? É assim que a gente caminha. Amém, glória a Deus. Outra coisa, Jeremias se sentia inadequado. Quantos homens na Bíblia nós vemos que teve esse mesmo sentimento? E quantos de nós também temos esse sentimento? Nós vemos aqui Moisés, né? Moisés responde para o Senhor assim, quem sou eu para ir até Faraó, levar do Egito os filhos de Israel? O que eu vou dizer? Eles não crerão. E aliás, eu ainda sou gago, além de tudo ainda sou gago. E o Senhor o capacitou e o Senhor cuidou dele para que ele conduzisse o povo. Olha, Moisés foi um grande homem na palavra de Deus. Se você se sente incapaz, às vezes você vê ali um pregador eloquente, você fala, meu Deus, eu nunca vou ser igual. Mas não é para ser igual, porque o Senhor não te chamou para ser igual a ninguém. Ele te gerou lá no ventre da sua mãe de uma maneira diferente. Então, aquilo que você acha que não vale nada, é aquilo que o Senhor vai usar na sua vida, para levar a palavra dele. Nós temos o outro aqui, Jeremias, né? O próprio Jeremias, eu não sei falar, Senhor. Gideão achou que ele era o menor da casa do seu pai, né? Que ele se sentia muito inferior. Jonas, fugindo do chamado do Senhor para a vida dele. E então nós vemos que cada um teve a sua dificuldade, mas na sua obediência o Senhor usou e transformou vidas. Então que você seja obediente para que o Senhor faça a obra dele na sua vida. Amém. E aí, está sentindo desafiado aí?
Mas é assim, né? E nós somos, assim, muito misericordiosos conosco mesmo, né? E, assim, sempre vem esse sentimento de autoproteção, de autocomiseração, né? Mas, olha, não existe melhor lugar para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar. Esse é o melhor lugar para estarmos, no centro da vontade de Deus, né? Com todas as nossas limitações, muitas vezes com os pouquíssimos recursos ou sem nenhum recurso, mas é isso que a gente tem que entender. Nós como pastores da Lagoinha, e eu especificamente, eu assim, admiro o nosso líder, nosso pastor, né, diante de tantos desafios, e ele sempre sendo fiel diante daquilo que Deus colocou, não é? Ou seja, assumir uma emissora de televisão e tantas outras coisas, não é? Que entrou assim em cima de uma palavra: vai, compra, adquire, não é? Coloca o pé lá, sem recurso algum no caixa, não é? Aliás, isso é o normal da nossa igreja, né? Então, é o Senhor, é Ele que dá graça, é Ele que provê, né? E isso não quer dizer que não vai passar por lutas e dificuldades. Ah, mas eu tenho uma palavra do Senhor. Pois é, por isso mesmo, não é? Que o inimigo vai se levantar, dizendo: não, você não ouviu não, isso é coisa do teu coração, que isso, tal, entende? Mas é assim. Então, eu quero, assim, te desafiar, porque hoje nós temos um universo de gente, nós temos dois lados. Nós temos pessoas enfermas que chegam até nós com crise, tentativa de suicídio, depressão, porque não estão obedecendo o princípio da palavra de Deus. Então, estão sofrendo a consequência da rebeldia ou da rebelião. E, por outro lado, nós temos pessoas que ouviram, se dispuseram, mas na caminhada, né, foram se decepcionando com as pessoas, com a instituição chamada igreja, não é? E as pessoas foram sendo abatidas e abaladas por circunstâncias. Aí tiraram os olhos do autor e consumador e começaram a olhar horizontalmente para as pessoas. Como uma pessoa pode fazer isso? E aí abala e joga para o chão mesmo, não é? Então, por isso que a gente não pode tirar os olhos daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Amém? Amém. Não é verdade? Ok, vamos rapidinho. Que uma coisa que não para aqui é o nosso relógio. O relógio, ele não para e a gente tem que seguir, mas amém. Ok, recebemos aqui uma paz do Senhor, DDD 31. Ok, paz do Senhor, Deus te abençoe. Outra aqui, participação também, 31. Bom dia, peço oração por portas de emprego para meu esposo. Estamos passando privações. Temos um filho, para que Deus abra as portas. Ok, nós vamos orar, em nome de Jesus elas serão abertas. Temos mais uma outra participação da DDD 61. Oi, bom dia, eu preciso de oração pela minha família, pois a perseguição e grande demais, muita inveja. Me chamo Luana, obrigado, adoro vocês, Deus abençoe, sou de Goiás. Luana, a gente está falando exatamente isso, né? Isso acontece principalmente quando o nosso dom se evidencia, né? E aquelas pessoas que não sabem o que Deus tem para a vida delas, então começam a querer, né? Ou seja, invejar o dom dos outros. Isso é uma carga espiritual, mas você não tirando os olhos do Senhor, você vai superar isso em nome de Jesus, viu? Temos aqui outra participação de Goiás, que benção, olha a turma aí. A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe as suas vidas, famílias, ministérios. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o Eduardo, de Jaraguá, em Goiás. Obrigado, Eduardo, pela sua participação, querido. Deus te abençoe. TDD 31, bom dia, paz. Peço oração pela vida sentimental dos meus filhos, Jaqueline e o Jadson, a porta de emprego, né? Deus os abençoe grandemente. Eu me chamo Arlete, sou de Lagoa Santa. Oração pelos meus filhos. Ok, obrigado, viu, pela sua participação, Deus abençoe. Ok, mais uma aqui antes da gente avançar. Bom dia, amados. Peço aos irmãos que orem por mim, para o meu casamento. Estou passando por um problema de saúde e isso tem sido motivo de tantos presos do meu marido, como está difícil. Obrigado, irmãos. A Elaine,
Ok, Elaine, nós vamos orar assim no nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Deus quer ter o controle total da sua vida, assim como Ele quis ter o controle total da vida de Jeremias. Olha só o que o Senhor falou para ele. Não digas que é um menino. Onde eu te enviar, você irá. Tudo quanto eu te mandar, você fará. Então Jeremias fez o quê? Obedeceu. Isso é muito importante. Sabe por quê? Às vezes o Senhor tem te enviado, às vezes o Senhor tem te direcionado a cumprir o seu ministério, o seu chamado. Isso tem ardido no seu coração, mas você não tem obedecido. Por se sentir incapaz, ou muitas vezes por achar que aquele de dentro da sua casa é mais capacitado que você, ou se não, você está na igreja, mas não tem oportunidade de fazer aquilo que o Senhor te chamou. Às vezes nós temos pressa, e a nossa imaturidade faz com que a gente atropele as coisas. Mas se o Senhor te chamou, tenha calma, domínio próprio, peça ao Senhor para trazer paz no seu coração, para que na hora certa Ele te use com poder, com graça, e que você seja assim perfeito naquilo que você tem buscado para fazer. Não seja uma pessoa que atropela, não seja uma pessoa que critica o ministério do outro, não aponte erros, não ache que você faria melhor, porque cada um foi chamado para um determinado ministério. E se você tem olhado para o ministério do outro com esse olhar, não vai acabar bem. Você nem vai cumprir o seu chamado e você ainda vai atrasar a obra do Senhor na sua vida. Então comece a abençoar aqueles que estão lá na frente, comece a abençoar aqueles que já romperam, comece a abençoar aqueles que um dia você admirou e hoje você está longe dele. Abençoe, abençoe, porque isso fará com que o seu chamado ele evolua, ele cresça, porque o Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe do nosso coração, da intenção de cumprir ali um ministério. Então, tenha cuidado, seja uma pessoa prudente, seja aquele que o Senhor escolheu, separou, comissionou e simplesmente vá, viu? Lá em Romanos 11:36 fala, porque dele, por ele, são todas as coisas. É a intenção do Senhor, é dele, o chamado é dele, ele que criou. Ele nos fez para exercer aquilo que Ele criou. Então, que você seja essa bênção, que você seja esse que foi chamado para viver os planos do Senhor. Exatamente. Né? O importante é nós estarmos sendo fiéis, né, diante do Senhor e cumprindo o chamado e a direção do Senhor. Deixa eu dar um recadinho para você. Nessa segunda-feira, aqui nas dependências do Ministério Clínica da Alma, na rua Manuel Macedo, 1324, vai iniciar a nossa nova turma da Escola de Restauração. E a Escola de Restauração, então, acontece sempre às segundas e terças-feiras à noite, a partir das 19h30. E você, então, pode fazer um dos módulos da nossa escola, que é dividido em 3 módulos. Né? Então, você pode já entrar em contato pelos nossos canais de comunicação, para você já reservar a sua vaga, né? E você já pode fazer aí, efetivar a sua inscrição. É um tempo precioso de ensino, muitas pessoas têm participado da escola. Então, nós temos tanto o sistema intensivo, que é nos períodos de férias, nós tivemos em janeiro, uma semana intensiva, que foi também benção demais. Pessoas vieram mesmo, pessoas de outros estados, né, vieram participar. E tem a extensiva, que você pode fazer cada módulo em 2 meses, com aulas nas segundas e nas terças-feiras, né? Então, segunda-feira, dia 11, nós estamos começando uma nova turma. Amém. Vamos estar ali dando aula lá presente, em nome de Jesus. O Senhor possa fazer algo assim maravilhoso, ok? Muito bem. Nós temos aqui outras participações. Olá, bom dia. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Leandro. Moro na cidade de Teófilo Otoni, aqui no interior de Minas Gerais. Estou assistindo o programa e peço oração em meu favor. Minha família, em especial a minha prima Valentine, que está com leucemia. Deus abençoe a todos. Vamos orar assim, viu, querido? Muito obrigado, Leandro, pela sua participação. Em nome de Jesus, cremos aí na plena restauração, não é? Para a glória do Senhor. Olá, paz, sou obreiro e tenho o dom de orar com a imposição de mãos e as pessoas recebem cura. Mas eu só tenho ido à igreja só
no domingo e quero conselho e oração. Eu não entendi qual o pedido, né, sobre isso. Só está indo no domingo, é por isso que eu não entendi. Se você puder me responder, mandar rapidinho, né, aqui para eu entender. DDD 31, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, a paz para você, Deus abençoe a sua vida. Tem uma pessoa perguntando sobre um capítulo aqui de Mateus, nós não temos tempo para poder explicar para você, vai sair muito fora do nosso tema, tá bom? Perguntando sobre os mortos ressuscitados e não tem como de fazer isso aqui ao vivo. Bom dia, paz, sou a pastora Omerina, amo este programa, Deus abençoe, DDD 31, obrigado, pastor, Deus abençoe a sua vida também, no nome de Jesus. DDD 85, bom dia, peço oração pelo pastor Oliveira, a sua igreja está passando por um momento de dificuldades financeiras, ele tem lutado, peço oração pelo Senhor mandar recurso para ele continuar seguindo com a obra do Senhor. Deus abençoe grandemente. A Kelly, desde já, obrigado, Kelly, Deus abençoe, vamos orar sim. Na realidade, a maioria das nossas igrejas estão passando, né, por dificuldades financeiras, até porque a igreja, ela sobrevive, né? Na realidade ela não sobrevive, ela vive, né, através das ofertas, né, e dos dízimos dos fiéis. Agora, quando também os fiéis estão passando por lutas e dificuldades, né, muitos desempregados, então, obviamente que a igreja sofre o baque, mas a gente tem que entender que o Senhor da igreja, né, ele sabe exatamente o que o povo está passando e ele é o Senhor da igreja, então, na realidade, as igrejas são dele. Então, é um tempo de ajuste, de aperto, de racionalizar muita coisa, de administrar com cada vez mais assim, autoridade também, com cuidado, né? Os recursos que o Senhor tem ofertado, ou seja, tem entrado através dos gasofilácios. Então, praticamente todas as igrejas no Brasil estão passando por situações assim apertadas, mas eu entendo que o Senhor está no controle de tudo e Deus vai dar a condução certa para tudo, tá bom? Amém, com certeza. Outro ponto aqui é que Deus faz a promessa de sua bênção. Então, quando você tem cumprido um chamado, quando você está ali servindo ao Senhor, obedecendo, Ele traz promessas de bênção sobre a nossa vida. Ele traz sobre nós a salvação, sobre nós, sobre a nossa casa. Ele traz a vida plena. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele traz sobre nós a paz. Ele vem com a provisão dele diária. Então você recebe ali a porção do Senhor para que você exerça esse ministério. Então o Senhor derrama sobre nós bênçãos. Quando existe obediência, é promessa dele sobre nós. Então não tenha medo, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ah, mas eu não tenho condição financeira, o Senhor vai prover. Ah, eu prefiro casar primeiro. Nós já falamos isso essa semana, né, pastor? Vou casar primeiro para depois servir o Senhor. Jeremias, Senhor, nem deixou ele casar, nem ter filho, porque sabia o que viria. Então, faça a obra que o Senhor te separou para fazer, independente das suas condições. Não desista. Não desista, está muito difícil, está complicado, o Senhor te fortalece. Ele não vai te abandonar, porque foi Ele que te chamou. Então entenda que virá as bênçãos sobre a sua obediência. Exatamente. Olha, temos aqui outra participação, rapidinho. Bom dia, sou do Maranhão, estou desviada. Estou precisando de uma oração, porque já ouvi vozes e quando olho não vejo ninguém. Meu nome é Mivagno, é isso, Mivagno? Peço oração pela minha família, ok? Nós vamos orar. Corre para o Senhor, corre para o Senhor. Ainda bem que você está só ouvindo vozes, porque quanto mais tempo você sabe, se afasta e fica longe do Senhor, é um abismo chamando o outro. Daqui a pouco outras coisas começam a acontecer com você, tá bom? Ah, mas você está colocando medo? Estou mesmo, entendeu? Corre enquanto tem tempo, tá bom? Então, corre com a igreja,
pede oração para o pastor, né? Aqui você falou que mora no Maranhão, então procura aí uma igreja, sabe, se arrepende dos seus pecados, não é? E volte a um relacionamento com o Senhor. Olha bem o que eu estou falando. Ah, mas você está me assustando. Tô mesmo. Corre, tá bom? Essa é a palavra para você. DDD 31, a paz do Senhor. Pastores, meu nome é Rosângela, sou cristã, peço oração pela minha família. Eu sou de São Joaquim de Bica. Ah, que bênção, obrigado pela sua companhia, viu? Deus abençoe grandemente. DDD 28, a paz, que Deus abençoe vocês, amados. Eu peço oração pela minha saúde e meu casamento. E que Deus abra uma porta de emprego para mim. Meu nome é Eliana. Eu pertenço à Igreja Batista de Ibatiba, no Espírito Santo. Olha, obrigado, você está nos acompanhando. Em nome de Jesus, nós vamos orar, viu? Pedindo que essas portas, essas janelas e tudo possa ser aberto para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. DDD 31, bom dia, amados. Peço os irmãos que orem por mim, para o meu casamento. Estou passando por um problema de saúde. Ah, tá, e esse eu já li isso aqui. Ok, desculpa. Nós temos mais uma outra aqui, DDD 31. Bom dia, pastor. Eu amo esse programa. Gostaria apenas de fazer um comentário, com todo respeito. Vocês estão incentivando as pessoas a exercerem seu chamado. Sim, tem uma serva de Deus sendo dispensada do ministério, alguém que serve a Deus verdadeiramente. É injusto, ao meu ver, não é fácil encontrar alguém tão disposto a servir com amor. Segundo a liderança, nada desabona, mas está dispensando ainda assim. Eu não entendo. Assim, eu não sei de quem você está falando, né? Mas, enfim, a gente precisa entender, estudar a situação, né? Então, o que na realidade está acontecendo, né? Mas muitas vezes são outras situações e não sei quem que você está falando, eu desconheço, né? Mas aí cada caso é um caso, e tem que entender também se isso está partindo da liderança geral, da igreja, se é um motivo de contenção financeira, enfim, né, de recurso. Aí são várias situações, tá bom? Eu não sei te explicar, né, te dar uma explicação clara sobre isso, tá bom? DDD 32, oi, bom dia. Preciso de oração, pois tenho transtorno, não é? E é bem complicado para mim, para minha família, quando estou em crise. É só Jesus na causa. Primeiro Deus, depois a medicina. Não quero mais ficar desanimado. Obrigado. Orem por mim. Ok. Ela é de Juiz de Fora. Ok, querido, nós vamos orar já já. Amém. E aqui Jeremias recebe um toque especial. E quando Deus estende a mão, toca na boca dele e dá a sua palavra. Então, quando o Senhor te chama, Ele te dá um toque especial. Nós já temos esse toque especial, que é o Espírito Santo. Então, que não seja de você, mas seja o Espírito Santo em você, levando ali a palavra que o Senhor tem te direcionado. Então, compreenda que o toque especial vem do Espírito Santo que habita em mim. Então, de mim não sai nada. Mas se o Espírito Santo habita em mim, na minha vida, o Senhor irá me usar sim. Então, que esse toque especial esteja sobre você também. Entenda que a obra não é sua, a obra é do Senhor, né, pastor? Isso, exatamente. Nós temos ainda várias participações aqui, mas infelizmente o nosso tempo, né, terminou e a gente precisa orar. Tá bom? Vamos orar então? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te agradecer pela participação, pela audiência, pela vida de cada querido e querida que está nos assistindo neste momento. O Senhor conhece profundamente todas as situações, todas as queixas, as dores, as lutas que cada um tem enfrentado. Sim, Deus. E nós, ó Pai, só podemos recorrer ao Senhor. Verdade, pois o Senhor Jesus, que tem todo o poder e autoridade para transformar todas as coisas. Aqueles que estão vivendo situações de caos, Tu és o Deus que faz o milagre. Sim, Deus. O Deus do nada só faz gerar vida. Situações relacionais, situações espirituais,
Pai, em nome de Jesus, abençoamos a cada um. Abençoamos cada um. Pai, e que eles possam, Deus, tão pronto, ver, ó Deus, a transformação, experimentar, ó Deus, o milagre, ó Deus amado, a porta de emprego, ó Deus, e tantas situações mencionadas aqui, ó Deus, e outros que enviaram, Senhor Deus, seus pedidos. Amém. Pai, nós te pedimos que o Senhor vá além, que o Senhor surpreenda cada um, mesmo aqueles que não enviaram mensagens. Pai, que a graça do Senhor os alcance neste momento, e onde a minha voz está chegando, a imagem está chegando, a bondade do Senhor chegue muito mais abundantemente sobre cada um. Em nome de Jesus. Nós abençoamos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, em nome de Jesus. Rede Super, inspirando você. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.